Mais uma vez, mudas plantadas por voluntários são destruídas durante a roçada em áreas verdes de Ribeirão Preto. O caso mais recente foi no Jardim Nova Aliança. Das 60 árvores plantadas em dezembro neste terreno, no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Marcos Marcarian, 6 morreram. Muitas outras foram feridas no caule pelos tratores e podem não resistir. Nós estamos falando de 10%. Nós estamos de novo batendo na tecla que a prefeitura precisa adotar técnicas melhores de manutenção. Está danificando e muito as mudas em toda a região da cidade. O idealizador do projeto fez registros das roçadas realizadas pela empresa terceirizada, contratada pela administração municipal em outros locais. Ele relata que não há qualquer cuidado com a vegetação. No fim do ano passado, 15 mudas foram danificadas na Avenida José Luiz Cristófano. Meses antes, a destruição ocorreu em outros pontos da Zona Sul e na Avenida Caramuru. Além da prefeitura não preservar o trabalho de vocês, ela ainda burocratiza. Vocês estão tendo dificuldade para autorização? Cada dia a gente fica com mais problemas. Por quê? Porque eles vêm com novas exigências e com novos... colocam um trabalho que não é do setor que planta voluntário. É responsabilidade da manutenção da prefeitura. Uma técnica que pode salvar as mudas é o coroamento. É quando a grama é retirada do entorno da planta, como foi feito nesta aqui. Os voluntários até fazem o procedimento. O problema é que a prefeitura não dá a manutenção necessária e a vegetação volta a crescer como nesta aqui. É um processo que tem que ser feito toda vez que tem a roçagem, entendeu? Então a gente faz... Nós estamos plantando com garrafa PET para proteger, fazendo coroamento, fazendo mulch. Mas a fiscalização da CLU, ela obriga a terceirizada a tirar toda a matéria orgânica do canteiro ou do local de plantio. E isso que está errado. Esta urbanista chama atenção para o orçamento do município. Segundo ela, Ribeirão Preto não tem verba destinada para áreas verdes. Então, a gente deveria mudar um pouco, né, as nossas estratégias de destinação de verba para poder focar na arborização urbana. A gente tem que ter um trabalho direto, né? Deveria ter com o pessoal da infraestrutura para que houvesse, né, uma reflexão sobre o modelo efetivo de manutenção que é dado, né? E repensar, rever, inclusive, as parcerias com quem dá manutenção para que isso aconteça de forma adequada. Para este professor de políticas ambientais, a postura da Prefeitura de Ribeirão Preto de burocratizar o plantio feito por voluntários e destruir o trabalho realizado afasta as pessoas. A primeira evidência é o desmantelamento das instituições que a sociedade participa. Por exemplo, em Ribeirão Preto tem um Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele está completamente desmantelado. O plantio de árvores é requerido à sociedade o preenchimento de uma série de requisitos. Ok, vamos entender que ok. Requisitos esses que não fazem parte de uma política de arborização urbana, porque ela não existe. Então, da onde vêm esses números e essas exigências eu também não sei, porque não existe a política. O especialista alerta que o Ministério Público deve atuar nos casos. Isso é um crime ambiental. O Ministério Público tem que agir. Ele tem que agir, não para a reparação de dano, mas para imputar essa conduta como criminosa das pessoas físicas e jurídicas que participaram, à medida que participam desse crime. Só assim a sociedade organizada vai fazer frente a esses desmandos que estão ocorrendo. Samuel Santos para o Jornal da Clube. O Departamento de Limpeza Urbana disse que a equipe técnica fez uma vistoria aí nesse local e, como medida reparatória, está em elaboração o pedido de reposição em função das espécies e também do plantio das mudas pela empresa que é contratada. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o Rafael dos Anjos, ele que é especialista em administração pública. Rafael, o dever de plantar mudas é da prefeitura e não da população. Nós podemos dizer então que Ribeirão e uma das outras cidades também da região, elas não têm políticas ambientais? Uma ótima tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. A grande questão é a política de arborização, né? Como bem falou o especialista que foi ouvido na reportagem. A gente precisa ter uma política estruturada de pensar em conjunto disso. O Ribeirão tem um grupo de voluntários capitaneado pelo Gula Biagi, que faz um excelente trabalho em Ribeirão Preto,
e que acaba sendo extremamente desmotivador, né? Você toda vez você falar insistentemente sobre a forma correta de se fazer o plantio de árvore, dar a devida manutenção e a prefeitura, além de não ajudar, atrapalhar no caso concreto. Quando a administração ou quem é contratado para fazer um tipo de serviço acaba destruindo aquilo que os voluntários fizeram, acaba, de certa forma, afastando a população? É um desrespeito com a população? André, essa é a palavra exata que você usou. É um desrespeito com a população. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, você tem um grupo que está cuidando da cidade, não está dando despesa nenhuma para a prefeitura, pelo contrário, está contribuindo para o meio ambiente da cidade, faz todo esse trabalho que deveria ser do setor público. O que a prefeitura tem que fazer é incentivar e, na verdade, chamar eles mais para próximo e perguntar como ela pode ajudar mais esse trabalho deles a expandir esse trabalho pela cidade. Você imagina que prefeitura da região que não gostaria de ter um grupo de voluntários com esse conhecimento técnico apoiando a prefeitura. Então, na verdade, está na hora das equipes da prefeitura começarem a se conversar. Isso é uma falta de diálogo entre os diversos setores da prefeitura que acaba dando muita dor de cabeça e desrespeitando a população voluntária que quer cuidar com tanto carinho da nossa cidade. A prefeitura diz agora que vai fazer uma compensação diante desses estragos que foram constatados. Mas fato é, a prefeitura precisa mesmo intensificar também a fiscalização com essa empresa terceirizada que faz esse serviço de roçada. Com certeza, André. Eu vou até um passo antes até. A prefeitura precisa fiscalizar os serviços terceirizados. Não basta apenas fazer a contratação da empresa e deixar por conta da empresa fazer esse trabalho sem a devida supervisão. Então é fundamental, o próprio prefeito municipal, nas suas eleições, ele prometia cuidar das coisas comezinhas das cidades, do trabalho de zeladoria da cidade. Então a gente espera que essas promessas de campanha elas sejam cumpridas agora. Então é cuidar realmente das coisas do dia a dia da cidade que são fundamentais para o cidadão. E, obviamente, um treinamento melhor também para quem opera essas máquinas e faz esse serviço de roçada. Sim, o pessoal que trabalha no dia a dia disso, não dá para achar que, porque eles sempre fizeram isso, que eles fazem com a melhor técnica. Então, o treinamento, a supervisão tem que ser constante, até para se entender qual tipo de muda que se está plantada, qual que é a melhor técnica que se usa para poder cuidar adequadamente daquela vegetação. Várias vezes nós já mostramos aqui no Jornal da Clube que esse fato tem se repetido nas diversas áreas de Ribeirão Preto. Aí qual é o papel do Ministério Público, Rafael? O Ministério Público, ele é o grande fiscal da lei, então ele acaba sendo membro do Poder Executivo, de uma maneira independente, ele tem que fiscalizar essas ações do Executivo. Então, se há uma possibilidade de um possível crime que tenha sido cometido aqui, o Ministério Público tem que ficar de olho. Na questão da terceirização, o Ministério Público também tem a sua função de poder fiscalizar isso, de como a prefeitura vem lidando com as suas terceirizadas, se a supervisão está sendo feita de maneira adequada. Então, cabe ao Ministério Público, sim, olhar toda essa fiscalização como um todo da prefeitura. A gente sabe que os vereadores também têm a responsabilidade de fiscalizar o executivo e assim os serviços que são prestados pela administração. E a gente não percebe, a gente não vê um interesse dos vereadores nesta questão ambiental. Como você analisa isso, Rafael? Olha, o que a gente vê são vereadores de maneira isolada querendo apoiar projetos desse tipo, mas ainda falta. A Câmara é um órgão coletivo, precisa ter uma força coletiva, uma vontade coletiva na Câmara, conjunta, de uma equipe de vereadores para poder realmente pressionar a prefeitura e fazer com que ela cumpra a lei e que supervisione os contratos. Na verdade, o que a gente tem muitas das vezes é os vereadores não querendo se indispor com o executivo, mas nesse caso, por diversas vezes, já foi solicitado o apoio dos vereadores que não tiveram devido retorno do executivo. Então, na verdade,
o Executivo precisa auxiliar a Sociedade Voluntária de Ribeirão e parar de atrapalhar. Se ele não fala que não tem condição de fazer isso, pelo menos não atrapalhe. Isso é o mínimo que se pode esperar do Poder Executivo nesse caso. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, André. Um ótimo final de semana para todos nós. Para todos nós. Até mais.